Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo nesta quinta-feira. O pagamento da primeira parcela do 13º salário, que já deve ter sido realizado até hoje, pode injetar pelo menos 100 bilhões de reais na economia. A Associação Comercial estima impacto positivo no consumo, mas menos intenso devido ao endividamento das famílias. A estimativa, baseada em um estudo do DIEESE, que prevê um total de 291 bilhões de reais injetados na economia até o fim do ano, considerando todas as parcelas e os abonos antecipados em 2023. Em meio a recordes de endividamento das famílias e a programas de renegociação, como o Desenrola Brasil, uma parte do valor deve ser usada para o pagamento de dívidas. Mas, segundo especialistas, deve sobrar uma porcentagem para ser usada no consumo. A Associação Comercial espera um impacto positivo para o comércio em função do aumento da confiança do consumidor, da recuperação da renda e do emprego, da redução da inflação e da taxa básica de juros, a Selic. Com isso, a expectativa é de retomada das vendas, com crescimento de cerca de 2% no ano em relação a 2022. As vendas cresceram 0,6% em setembro, segundo pesquisa mensal do comércio do IBGE. O setor acumula alta de 1,8% no ano e já opera 4,9% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Já para aqueles que têm reserva de emergência formada, o 13º pode ser uma oportunidade para procurar fazer investimentos. Além disso, usar o benefício para algum tipo de lazer, como uma viagem, também é uma opção para quem já quitou todas as dívidas e já tem um fundo de reserva. E o Senado Federal aprovou a taxação de offshores e do Fundo de Super Ricos. O projeto de lei que prevê a cobrança do imposto de renda dos fundos offshores e exclusivos segue para a sanção presidencial. Em rápida votação simbólica, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que prevê a tributação dos fundos de bilionários no Brasil, conhecidos como fundos exclusivos e fundos de offshore. O relatório do senador Alessandro Vieira manteve as alterações feitas pela Câmara e não promoveu novas modificações. Por isso, na semana passada, o projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Vieira manteve as alíquotas definidas pelos deputados na Câmara, que estabelecem uma cobrança padrão anual de 15% sobre os fundos de offshore e a fixação em 8% da alíquota de atualização patrimonial até 31 de dezembro de fundos de investimento no exterior e no país. Com a tributação das aplicações no exterior, a estimativa do governo é de arrecadar 7 bilhões em 2024. Para os fundos de investimentos exclusivos, o esperado é arrecadar 13 bilhões de reais. A medida é importante para adequar a regulamentação dessas operações aos padrões internacionais. O governo calcula aumentar a arrecadação com a medida de mais de 3 bilhões de reais este ano e de 20 bilhões de reais em 2024. Essa é uma das pautas do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não informou novas projeções, mas lembrou que o texto, como ficou na Câmara, pode elevar a arrecadação, além de permitir o aumento do número de investidores. Agora o noticiário internacional. A trégua entre Israel e o Hamas foi prorrogada por um dia até sexta-feira. E negociações para a libertação de homens e soldados estão em andamento. O acordo de trégua sofreu um impasse, já que Israel recusou uma oferta para receber 7 reféns, entre mulheres e crianças, e os corpos de outras 3 pessoas que o Hamas afirma terem sido mortas por bombardeios israelenses. Mais um dia de paz na faixa de Gaza e troca de reféns. Israel e o Hamas anunciaram uma prorrogação do acordo de trégua iniciado na última sexta-feira, inicialmente acordada para 4 dias e prorrogada por mais 48 horas. A trégua terminava nesta madrugada no horário de Brasília, mas os países mediadores do conflito pressionaram para conseguir uma extensão, obtida quase no final do prazo. Minutos antes do horário programado para o fim da trégua, o exército de Israel anunciou que, à luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos reféns,
a pausa operacional continuará. Em seguida, o movimento islamista Hamas confirmou em um comunicado um acordo para prorrogar a trégua pelo 7º dia, mas sem revelar detalhes. Algumas horas antes, o Hamas havia acusado Israel de rejeitar a extensão da pausa, quando o movimento propôs libertar 7 reféns e entregar os corpos de 3 vítimas do conflito. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificou a prorrogação depois que recebeu uma nova lista de mulheres e crianças reféns que devem ser liberadas nesta quinta-feira, segundo os termos do acordo. O pacto permitiu uma interrupção dos combates iniciados em 7 de outubro, quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel. Desde então, o país prometeu aniquilar o Hamas e responde com uma ofensiva contra a faixa de Gaza. De acordo com os dois lados do conflito, mais de 16 mil pessoas morreram, a maioria civis. E mais um ataque deixou 3 mortos e vários feridos nesta quinta-feira em Jerusalém. A polícia informou que os 2 homens armados que cometeram o crime eram de Jerusalém Oriental anexada e foram mortos a tiros no local. O atentado ocorreu perto de um ponto de ônibus no lado oeste de Jerusalém, onde não há postos de controle guardando a entrada da cidade. O chefe da polícia disse que os homens chegaram em um carro, um deles armado com uma M16 e outro com uma pistola, e abriram fogo. Eles foram mortos por 2 soldados do exército israelense fora de serviço e por outro civil que disparou contra eles. A polícia ainda disse ter encontrado armas e munições no carro dos agressores. Segundo as autoridades, os homens eram 2 irmãos na faixa dos 30 anos, afiliados ao grupo islamista Hamas, que já haviam sido presos por Israel no passado. Em um comunicado publicado no Telegram, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a ação rápida dos soldados e do civil preveniu um ataque ainda mais sério e disse que seu governo vai continuar expandindo a distribuição de armas aos cidadãos. E um centro voltado para análise de ameaças, compartilhamento de melhores práticas e desenvolvimento de treinamentos do Google foi inaugurado nesta quarta-feira em Málaga. O complexo na cidade espanhola é considerado o maior centro de cibersegurança da gigante de tecnologia na Europa. A gigante de tecnologia escolheu Málaga, no sul da Espanha, para desenvolver ferramentas de combate às ameaças cibernéticas em uma colaboração público-privada com instituições, empresas e governos europeus. O Centro de Cibersegurança que estamos lançando hoje em Málaga foi concebido para ser um hub para toda a Europa. Estamos reunindo líderes de segurança cibernética de todo o Google e da Europa. Também vamos usá-lo como base para treinar novas gerações de especialistas em segurança cibernética. O Google, alvo frequente de hackers, disse que o centro vai analisar ameaças, compartilhar melhores práticas e desenvolver treinamentos. A empresa americana anunciou ainda que vai doar $10 milhões a universidades de 8 países europeus para treinamento em segurança cibernética. Esta é a 3ª sede de segurança de tecnologia do Google na Europa, depois de Munique, especializada em privacidade, e Dublin, especializada em conteúdo. A chegada da empresa a Málaga contribui para a transformação da cidade num hub europeu para o setor tecnológico, onde estão Oracle, Vodafone e Capgemini. E essa edição fica por aqui. Eu volto às 11 horas com mais notícias dessa quinta-feira para você. Até mais!